Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia você além das fronteiras, conectado aqui na Manhã Manda Aqui. Hoje eu tenho a satisfação de ter como nossa convidada para ser entrevistada a minha amiga, aluna, irmã em Cristo, Ana Paula Rafael. Bom dia, Ana Paula, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem? Quando eu soube que era você que estaria aqui, porque a Ana Paula, ela frequenta o IBBC e eu dou aula lá no IBBC, eu fiquei muito feliz de saber que era você. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Quero agradecer o convite, né? Sempre uma responsabilidade muito grande, dividir um pouco da nossa história, falar de Deus. E eu me senti muito lisonjeada, né? Sou suspeita de falar, porque fui sua aluna e amava suas aulas, né? O senhor pastor é uma referência para mim e eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e falar um pouquinho da minha história. Glória a Deus por isso, eu que fico feliz, tá bom? Muito bom mesmo. Aninha, posso chamar de Aninha? Claro. Aninha, responde para mim, por gentileza. Você é natural da onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo? De que região de São Paulo? Aqui da Zona Norte mesmo? Não, da Zona Sul. Você sabe que esses dias eu batizei Zona Norte como Zona Leste, né? Acontece. Falei, aqui, manda aqui, Zona Leste. O pessoal da técnica quase me pegou aqui. Né? Mas é de que região aqui? De São Paulo? Eu sou da região de Santo Amaro, ali próximo do Vila Remo, né? Morei durante alguns anos ali e na minha adolescência eu fui morar na região do Parque Santo Antônio, também Zona Sul de São Paulo. Que legal. Internauta, você fique conectado, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você. A Ana Paula tem uma experiência de cura interior muito forte, muito marcante, que eu sei que vai edificar a sua vida. Ana Paula e seus pais, tudo bem? Como é que foi a sua vida com seus pais? Foi bem. Os meus pais, eles são separados, né? Minha mãe se separou do meu pai quando eu tinha por volta de 5, 6 anos. Hoje ela tem convivência, uma união estável com outra pessoa, meu padrasto, Aloísio. E a minha infância, ela foi um pouco complexa, né? Porque o meu pai, ele era alcoólatra e por conta dele ser alcoólatra, a gente tinha muitos intempéries em casa, muitas discussões. E a minha mãe tomou a decisão, lutou para continuar com o casamento, mas infelizmente não deu certo. Então, ela optou por se separar. Foi aí que nós mudamos para a região do Vila Remo e passamos a morar lá. Foi aí que eu tive uma convivência maior com os meus avós. Então, os seus avós foram são vivos ainda? Foram, né? São falecidos. Foram marcantes na sua vida. Fale um pouquinho da experiência que você teve com os seus avós. Na realidade, os meus avós, eles me introduziram, né, ao Evangelho. A minha mãe era afastada dos caminhos do Senhor e por volta dos 6, 7 anos foi quando eu mudei para o Vila Remo e o meu avô, ele era pastor no setor 47, em Parelheiros. Ele era da Igreja Assembleia de Deus. Isso, Igreja Assembleia de Deus do Ministério Madureira, isso. E ele pastoreava lá. Uhum. Então, eu e os meus irmãos, nós íamos aos cultos com os meus avós. A minha avó, no período, era conselheira da igreja. E foi aí que a gente conheceu o Evangelho. Cantava no coral infantil e a gente sempre viu os meus avós trabalhando na igreja. Foi o primeiro contato que nós tivemos com o Evangelho. Que referência gostosa deve ter sido, né? Crescer com um avô pastor da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira, tendo aquelas referências musicais, tanto da harpa cristã como aqueles hinos antigos da Assembleia de Deus. Você lembra de algum? Que gosto até hoje. Gosta até hoje? Gosto da até harpa, hoje. você lembra algum? Tem um que eu lembro muito do meu avô, a gente cantava, nós fazíamos cultos domésticos, né? Na casa dos meus avós. E eu, hino 84 da harpa, O Grande Eu Sou. Sou eu, o grande eu sou? Isso. Ah, eu também sei, eu pessoal. Eu amo esse hino. Dá uma palhinha pra gente. Vou cantar o Pode refrão, ser só o então. refrão, né? Isso. Sou eu aquele, o grande eu sou, e onde estás também estou. Não disse eu, há muito já, pedi, dar-se-vos-á. Pede com fé e com fervor, e eu vos darei o Consolador. Uau! Quem sabe faz ao vivo. Aleluia, glória a Deus. Você tem uma experiência musical muito forte. Esse DNA vem dos avós, vem dos pais?
Na realidade, assim, os meus tios, né, Tios. cantaram muito em coral. A minha mãe, a minha tia Elizabeth, a minha tia Miriam, né, são excelentes sopranos, a minha mãe é um excelente contralto. E essa experiência musical tem da minha família mesmo, né? Os meus avós, eles não cantavam, né? Não tenho dom para música, não. Era mais a palavra mesmo. Mas os meus tios, mesmo no período de afastamento do evangelho, quando a gente se reunia com os meus avós, a gente teve uma festa de bodas de 50 anos de casado deles, foi uma coisa muito linda, né? Se reunir a família e cantar louvores, né? Que para eles eram extremamente especiais. A gente teve a oportunidade de viver isso enquanto eles estavam com a gente. Você citou a questão da harpa, né, no hino 84, né? Isso. Mas aquele momento nostálgico, gostoso, que te faz lembrar e te dá aquela lembrança de infância, que música e que cantor traz na tua memória, assim, daquela época lá? Andréia Fontes. Lembra de alguma canção? Andréia Fontes lembra muito, muito a minha infância. Sempre gostei muito de cantar os hinos da Andréia Fontes e tem um hino que marcou muito a minha infância, que eu não recordo agora o nome do hino, Mas canta um pedacinho, pode ser também, pode ser? alguma coisa assim. É um hino que até hoje mexe muito comigo, que fala sobre o amor de Jesus, né? O trecho é assim: amor tão lindo, amor tão puro, de meu Jesus, sofreu na cruz para salvar a humanidade. Ele trouxe a esse mundo a sua luz. Amor, 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 amor. Aleluia! Eu estou aqui na Manhã Manda Aqui entrevistando a Ana Paula Rafael, que tem uma experiência de vida marcante e edificante. Você, internauta, que deseja formular uma pergunta para a Ana Paula, você pode acessar a nossa página no Facebook e ali você pode formular uma pergunta e eu vou fazer esta pergunta ao vivo aqui para a Ana Paula. Ana Paula, você é formada em quê? Eu sou formada em Administração de Recursos Humanos, né? Iniciei uma nova formação, que é em Psicologia, e também tenho o curso de Coach Life Professional. Que legal, bacana, viu? Ana, voltando a falar em relação à sua infância e os seus avós, apesar de você ter convivido de uma forma especial, marcante na sua vida dentro do Evangelho, você teve algumas experiências um tanto dolorosas. Sim. Você pode compartilhar com a gente mais em relação à infância e posteriormente, depois eu vou te perguntar sobre outras experiências. Então, eu fiquei na igreja dos 6, 7 anos até por volta dos 10, 11 anos. E aí, por conta de algumas coisas que aconteceram na igreja com as minhas irmãs mais velhas, nós decidimos sair. E eu fiquei dos 10, 11 anos até os 13 fora da igreja. Foi quando eu mudei para o Parque Santo Antônio e eu tinha uma vizinha, a Maria de Lourdes, que ela insistentemente me chamava para ir para a igreja. Ficou durante uns 6 meses sempre me convidando. Todas as vezes que ela passava na frente da minha casa, ela me chamava, perguntava se estava tudo bem e me convidava para ir para a igreja. Inclusive, tenho que agradecer uma das minhas mães na fé, que nunca desistiu de mim nos momentos de oscilação do Evangelho. E eu acredito muito que uma das pessoas que orou muito pela minha vida foi a Maria de Lourdes. Glória a Deus. E aí, nesses 6 meses, insistentemente, um dia eu resolvi ir para a igreja. E nesse dia, Deus falou assim de forma poderosa comigo. E aí eu aprendi uma lição nesse período. Toda semente plantada, ela nunca é em vão. Às vezes você pode pensar que ela não germinou, mas ela está ali. Amém. Em algum momento ela vai ser regada, em algum momento ela vai crescer. E tudo aquilo que os meus avós me ensinou entrou no meu coração. E mesmo nos momentos que eu oscilava, eu me recordava da palavra e eu sabia que o mundo não era o meu lugar. Amém. E isso gerou frutos no meu coração e hoje eu entendo, né, todo o processo que eu passei. Então, eu sou muito grata às pessoas que oraram por mim, que buscaram, que acreditaram em mim, que não desistiram da minha vida. E eu sei que a minha estada no Parque Santo Antônio foi um período onde eu não tinha maturidade espiritual, né?
Eu gostava muito de ir para a igreja, eu gostava muito de servir, eu me dedicava, participava dos grupos de oração, do grupo de evangelismo, e aquilo para mim era muito especial. Mas ainda faltava algo que para toda pessoa que serve a Deus é primordial, que é a intimidade do quarto. Entendi. Ô, Ana, você também sempre esteve envolvida, quando na igreja, e ainda na igreja, servindo a Deus, você sempre esteve envolvida com o trabalho. Que tipo de trabalho você sempre fez naquela época? Porque hoje eu sei que você tem outras atividades, mas naquela época, que tipo de trabalho você servia ao corpo de Cristo? Eu já fiz muitos trabalhos sociais, né? A gente fazia um trabalho de evangelização em penitenciárias, né? Então a gente fazia na época um trabalho no CDP de Pinheiros, né? Na cadeia feminina. Nós, uma vez a cada 15 dias, nós íamos visitar as pessoas, levávamos, né, produtos de higiene, alimentação, e nós fazíamos um culto lá. Amém. Onde a gente via muitas vidas sendo transformadas, né? Muitas pessoas que reconheciam as suas falhas, os seus erros e queriam uma mudança de vida, né? Queria realmente ver Jesus operando de uma forma diferente. Glória a Deus. Nessas visitas, que eu vou chamar visitas de capelania, né? Isso. Como capelã, carcerária, o que mais te chamava a atenção nas presidiárias? Uma das coisas que me chamava a atenção, assim, era o quanto essas pessoas eram sedentas e a quantidade de pessoas que eram conhecedoras do Evangelho. Muitos desviados, né? Muitos, muitos. E aí, assim, quando a gente parava para conversar com essas pessoas, elas choravam muito e falavam que estavam arrependidas, né, de não ter ouvido o pai, de não ter ouvido a mãe, de não ter buscado a Deus, de ter desviado do caminho, que só queriam uma chance para fazer tudo de uma forma diferente. Glória a Deus. E a importância do serviço da capelania carcerária. Ainda que a capelania tem vários braços, tem a capelania hospitalar, tem a capelania esportiva, mas a capelania carcerária, ela é de suma importância. Como você definiria isso nos nossos dias, esse serviço, Ana Paula? Eu acredito que é extremamente necessário, né? Principalmente por conta das pessoas estarem reclusas, né? Elas não têm livre acesso às informações, elas não têm livre acesso a ir a uma igreja ou assistir um canal no YouTube, não tem internet, né? Então, é uma situação bem difícil, assim, a gente aqui fora não tem ideia do quão sub-humano é uma detenção, né? Na nossa cabeça é como se fosse uma casa e na realidade não é. A situação onde as pessoas dormem, a forma como elas comem, como é o dia a dia da pessoa, né? Ter um horário para sair da cela, para voltar da cela, ter que conviver com pessoas que muitas vezes não se dá bem, né? E pessoas de alta periculosidade, que muitas vezes quer tirar a vida de uma pessoa que está na mesma cela. Então, são reflexões que a gente, no nosso dia a dia, a gente não faz. E a gente não se preocupa com estas pessoas, né? Com a alma dessas pessoas. A gente pensa que, assim, ele errou e ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Mas também é uma alma que precisa de Jesus. É uma pessoa que também precisa ser alimentada, é uma pessoa que precisa de ter a sua vida transformada, né? E nós somos o canal. Amém, amém. Ana, me fala um pouquinho da experiência que você teve na sua vida conjugal. Eu sei que você é viúva, né? E você teve uma experiência muito marcante e dolorosa. Você pode compartilhar para os internautas? Posso. Eu comecei a namorar na igreja, eu tinha 16 anos, né? De 15 para 16 anos. Namorei, fiquei noiva. Nesse período eu era regente do grupo de jovens, tinha algumas atividades, era professora da Escola Bíblica Dominical, na Igreja Assembleia de Deus Ministério do Belém, né, no setor 6, antigo Indianópolis, né, hoje é Campo de Santo Amaro. E sempre fui muito ativa na casa do Senhor e estava noiva e eu resolvi, por tristeza mesmo, por algumas questões pessoais com as pessoas dentro da igreja, sair da igreja. E quando eu saí, meu noivo também saiu e nós resolvemos não aguardar o casamento e passamos a morar junto, né? Então nós tínhamos uma união estável
E eu vi, assim, a minha vida dar um giro de 360 graus. Nesse período, eu engravidei, perdi meu filho com quase 6 meses de gestação, porque ele teve um problema no coração. Passei por várias traições e a última traição que ele acabou cometendo foi com a filha da irmã da minha mãe, né? Uma prima que era mais que uma prima, era uma irmã. Era uma pessoa do dia a dia. Isso. Então, as minhas férias eram na casa dela, tudo que eu ia fazer era com ela. Viajava muito com a mãe dela, então a mãe dela não era mais que uma tia, era uma segunda mãe. Então, a gente era muito participativa uma da vida da outra. E quando eu descobri essa traição, para mim foi a gota. Então, eu já sabia de outras traições, mas com essa eu falei, realmente não tem jeito, não adianta perdoar, eu vou abrir mão desse relacionamento. Ainda voltando nesse assunto, porém, quero te fazer essa pergunta. Você mencionou que estava na igreja e por decepções com pessoas, e pessoas nos decepcionam em qualquer lugar, não só na igreja, em qualquer ambiente. Importante sempre olharmos para Jesus. Hebreus capítulo 12, versículo 2 diz, olhando firmemente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Mas foi uma atitude precipitada, e essa atitude precipitada geraram consequências delicadas na sua vida. Muito. Hoje eu dedico a minha vida e o meu tempo a conversar, a aconselhar jovens, e eu digo sempre muito isso para eles. Eu gostaria que nesse período alguém tivesse me puxado pelo braço, ter me dado uma chacoalhada e ter dito, Ana, não é esse o caminho. Né? Eu gostaria que nesse período as pessoas tivessem me puxado para a realidade. Né? E aí eu quero até transmitir essa mensagem, né, para você que está me ouvindo hoje. Cuidem dos adolescentes, cuidem dos jovens, né? O preço da desobediência é muito alto a se pagar. Não vale a pena abrir mão de Jesus por motivo algum. E eu sei que no período eu deixei de servir ao Senhor por imaturidade, né? Eu não tinha um entendimento assertivo da palavra. O evangelho ainda, eu gostava muito de ir para a igreja, mas o evangelho ele não fluía em mim. Né? Eu não meditava, eu não buscava na minha casa, no meu quarto, eu não tinha uma vida de oração em casa. Eu sempre ia para a igreja e orava na igreja. Né? Então eu vivia muito de aparência. As pessoas olhavam para mim e falavam assim, nossa, Ana Paula sempre está na igreja, sempre está ativa, sempre está trabalhando, mas o relacionamento com Deus, esse em si, no particular, não existia. E a suma importância da vida espiritual, né, Ana Paula? Exatamente. E isso me fez fracassar várias vezes na fé. Né? Hoje eu entendo que não era culpa de quem falou algo que me entristeceu. Isso era a falta de conhecer um pouco mais a fundo o Evangelho. Então, quando eu voltei pela última vez para a igreja, eu estava em casa e eu estava com muita vontade de ir para a igreja, só que eu não tinha força para ir. E aí eu comecei a chorar em casa e falei assim, nossa Deus, eu quero tanto ir para a igreja, mas eu não entendo por que eu tô assim, por que eu tô me sentindo fraca. E aí eu dobrei o joelho no meu quarto, comecei a orar e a chorar, e aí eu ouvi uma voz no meu quarto falando assim, Ana, você sabe por que você tá assim? Porque você não lê a minha palavra. Porque se você tivesse lido a minha palavra, você não teria fracassado tantas vezes na fé. Leia a minha palavra e comece a ler pelo livro de Atos. E aí eu comecei a ler o livro de Atos e quando chegou ali, se eu não me engano, por volta do capítulo 6, que começa a contar a história de Estevão, eu chorava copiosamente, porque Deus me revelou ali que as pessoas vão falhar. E você percebe que mesmo em meio às nossas falhas, às nossas escolhas, às vezes precipitadas, Deus, ele não desiste da gente em hipótese alguma. Enquanto temos vida, independente daquilo que tenhamos feito, daquilo que tenhamos decidido, o amor dele continua sobre nossas vidas. Porque você me passa exatamente essa mensagem. Deus sempre te buscando, Deus sempre querendo você. É um cuidado, né? Eu falo assim, todos os dias eu sou grata. Todos os dias eu sou grata. E eu falo para Deus assim que realmente o amor dele é um favor imerecido a nós, né? Eu sou grata por estar na igreja, eu sou grata
por respirar, por viver, eu sou grata por ter a Bíblia, né, por morar no Brasil e poder ter o Evangelho assim livre para viver. Então, eu sou grata todos os dias Glória da minha a vida Deus. por servi-la. Eu estou aqui entrevistando hoje a Ana Paula Rafael. Nós vamos ao intervalo musical, daqui a pouco eu volto com mais entrevista. Manhã Manda Aqui. Agora em São Paulo são 10 horas e 45 minutos. Nós estamos aqui na Manhã Manda Aqui. Hoje eu estou entrevistando a minha amiga Ana Paula Rafael. Eu quero mandar um abraço todo especial para as pessoas que estão nos assistindo aqui na Manhã Manda Aqui. A Marlene Petrini, da Igreja O Brasil para Cristo de Jaguará, Deus abençoe. Jaguara, Deus abençoe. A Silvia Fernandes, da Baixada Santista. Ô, Silvia, obrigado pela tua sintonia. André Bispo, também da Flórida, nos Estados Unidos. Deus te abençoe, André. Bruna Cavalcante, Deus te abençoe. Jéssica e Mário Américo, Deus te abençoe. Josirene Braga, Deus abençoe. Jéssica Ferreira, de São Vicente, Deus abençoe. Nós temos uma pergunta também do internauta que você conhece, é o André Costa. Ana Paula, ele pergunta, gostaria de saber se atualmente a Ana, você, Ana, atua na área musical. No momento, não. Né? Quando eu vim para o Manda Aqui, eu fiquei um ano só participando do grupo de GMs e vindo aos cultos. No ano passado, eu participei do coral, né? Que mora no meu coração. E recentemente eu estou parada, assim, falando de música, eu não estou atuante. Uhum. Mas é algo que amo. É algo que você ama, né? Nos dias atuais, nós falamos do tempo passado, mas nos dias atuais, quem te chama a atenção? Eu sei que vários cantores gospel, várias músicas gospel, mas aquela música que te faz parar e te faz você cantar. Além do Ministério Manda Aqui de louvor. Com certeza, seria a primeira opção. Tem muitas pessoas assim que me chamam a atenção da atualidade, não só a forma, o talento ao cantar, mas a forma de adorar, né? A Laura Sogueles, a Gabriela Rocha, eu vou citar aqui a Bender Jax, que foi entrevistada demais, ontem, assisti a entrevista dela, quero mandar um beijo, inclusive. Tem o livro dela, ouvi o testemunho, é uma mulher que é admirável ver o coração voltado para a adoração, né? Glória a Deus. A gente tem muitas pessoas que cantam e cantam muito bem, mas o que me chama a atenção é a forma de adorar. Amém. Uma canção que seja latente, que você talvez seja repetitiva no seu cantar diário, qual seria? Tem uma que marcou muito a minha vida, que foi o tempo que eu fiquei afastada e Deus, ele falava muito comigo, que é aquela: o Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim, sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Oh, aleluia! Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Ana, voltando a falar um pouquinho da sua vida pessoal, em relação ao tempo que você esteve casada, como eu acabei falando no bloco anterior, você é viúva, pela uma precipitação sua, como você mesmo mencionou, de repente, de não ter aguardado, ouvido a voz de Deus, houve essa união. E essa união te trouxe muitas dores. Talvez as pessoas que não a conhecessem poderiam ver aparentemente tudo legal, mas você mencionou traições, você mencionou situações que aconteceram. Como foi esse período, Ana? Foi um período muito difícil, né? Eu contando o meu testemunho para algumas pessoas, eu falei e sempre falo, assim, que
Teve momentos de eu pedir para Deus a morte, por não conseguir me desvencilhar de uma situação tão complicada, né? Não era só a questão de traições, mas eu tinha muito desejo de voltar para a igreja, né? E a escolha que eu fiz me mantinha presa, porque eu via que não valia a pena regularizar a minha situação, né? Me casar no papel, e eu sabia que naquela condição eu também não conseguiria voltar para a igreja e ficar em comunhão, né, com a igreja, porque eu sabia que a escolha que eu tinha feito era errada perante a igreja, perante a palavra, e eu me sentia enclausurada em toda essa situação. E teve um período também que você acaba dando um tempo no relacionamento, né, você se afastando, porém ele começa a te ameaçar. Isso. Quando eu descobri a traição, eu decidi que o casamento não tinha mais solução, que deveria realmente terminar. E aí, terminei o casamento, em seguida ele assumiu o relacionamento com a minha prima para a família. Então... E detalhe, essa prima, além de várias traições, essa prima era o alvo da maior facada nas costas, vamos dizer assim, que era uma pessoa do teu dia a dia. Que eu amava era demais. Sua amiga, além de prima, exatamente, né? Minha amiga, minha confidente, né? Ela era mais íntima minha do que as minhas irmãs. Então, para mim foi um baque muito grande, né? Descobrir essa traição e me doeu muito mais saber que era ela do que a atitude dele, porque eu já tinha sofrido outras traições, né? Eu lembro que no período eu falei para ela que se eu tivesse que escolher um dia entre ela e ele, eu escolheria ela, porque ela era minha família, né? Então foi muito doloroso para mim. E mesmo no momento que eu decidi terminar o casamento, que eles assumiram o namoro, isso mexeu muito com a minha família, porque a minha família não sabia lidar com aquela situação. Então, quando tinha evento familiar, as pessoas ficavam, ele